Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Tocando mais íntimo do seu ser. Sente o Espírito Santo. Se você sente a vontade, fecha seu olho. Fecha seu olho e sente nesse tocar da guitarra, do piano. Sente o Espírito Santo falando contigo. Sente o Espírito Santo falando ao teu coração. Sente o Espírito Santo. Glorifica o Senhor no teu coração. Fala: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque me tocastes nessa noite. Porque me tocas nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tocas a minha história, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nossas histórias estão sendo transformadas desde já. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que ainda vai acontecer, Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti, meu Senhor. Que bom que você veio, que bom que você foi fiel, enfrentou a chuva, né? Que até não está tão forte, graças a Deus. Mas está aí o Cláudio e cada um de vocês aqui. Nós que tentamos e buscamos ouvir o chamado do Senhor para nós, não é verdade? E vamos perseverando, faça chuva ou faça sol, né? Que bom que vocês vieram. Uma grande alegria para nós estarmos aqui nessa noite, numa terça-feira, um dia de feriado. Poderíamos estar tranquilos, não é verdade? Em casa, fazendo qualquer outra coisa. Mas o quanto é importante nós perseverarmos e buscarmos nos manter em oração. Como o DVD falou, meu nome é Vitor, sou casado com a Tereza, participo aqui do Raio de Luz, dessa comunidade. Sou do Ministério das Famílias, tenho duas filhas, Ana Carolina e Ana Clara. Uma está no Ministério Jovem, outra está no par, está lá participando, cuidando e cantando com os adolescentes, filhos, sobrinhos de vocês que estiverem aqui, né? Aqui da Viviane, da Ellen, e com todos os adolescentes. É uma grande alegria estar aqui. Hoje é um dia que a igreja, ao contrário do que nós muitas vezes pensamos, que a igreja celebra a terça-feira de carnaval. Não, na verdade não. Esse não é o dia litúrgico da igreja. E é muito bom porque hoje nós vamos poder aprofundar um pouco mais sobre a Sagrada Face. Talvez você tenha visto na arte que nós lançamos no Instagram e no Facebook sobre a Sagrada Face. E é muito importante nós conhecermos, porque a igreja do Brasil, na terça-feira, que é hoje, que antecede a quarta-feira de cinzas, ela celebra a devoção, a dedicação à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma liturgia no Brasil, como nós vamos entender um pouco aqui no breve relato que eu pude fazer. Não vai dar para a gente esmiuçar e entrar em tudo dessa devoção. É uma riqueza, recomendo que você procure. Tem no
Facebook, tem na internet, tem páginas dedicadas à Sagrada Face, com informações boas, tem páginas de padres, o próprio padre Paulo Ricardo tem publicações, vídeos, homilias, explicações sobre essa devoção. Mas hoje, para a gente poder entender um pouco e celebrar isso aqui no nosso grupo, a gente vai brevemente ver a origem dessa devoção, o porquê dela ser colocada, a pedido de quem ela foi colocada na terça-feira de carnaval, na terça-feira que antecede, como eu falei, a quarta-feira de cinzas. Por que e por quem surgiu e foi pedido para ser colocado nesse dia? Então vamos lá, eu peço que você preste um pouquinho de atenção, porque eu vou explicar um pouquinho, um breve relato dessa devoção, quando ela surgiu, tá? De forma resumida. Tudo começa com uma irmã italiana chamada Maria Pierina. Ela entrou para as Filhas da Imaculada Conceição, isso lá em 1914, no dia 14 de maio, olha só. Era uma alma ardente e ela tinha 12 anos apenas quando ela ingressou para essa ordem, né? Lá na Itália. E aí, ela, desde criança, ela praticava os atos de reparação, de adoração, de penitência, de exaltação da Santa Cruz, as penitências e atos de reparação que a igreja pede para que nós façamos, reparação pelos pecados cometidos pela humanidade, por nós mesmos e pela humanidade, tá? E também pela santificação do clero, dos leigos e tudo mais. Então ela, com 12 anos, ela já praticava. E aí na sexta-feira santa, na igreja de São Pedro em Milão, ela ouviu uma voz bem clara dizer-lhe: ninguém me dá um beijo de amor na face para reparar o beijo de Judas. Então, quando era noviça, ela já teve a licença pela ordem dela, noviça, novinha também, de 12 anos, noviça, está fazendo o caminho inicial da ordem. Ela teve licença para fazer adoração noturna. E numa noite da quinta-feira santa, ela estava rezando diante do crucificado, diante da cruz. E ela escutou as palavras: beija-me. Então ela obedeceu a irmã Pierina na hora, e os seus lábios, ela diz isso no diário dela, tá, gente? Isso aqui não é tudo, tem o diário dessas religiosas, dessas freiras, dessas santas, que é apresentado ao confessor, ao diretor espiritual. Tudo é muito bem analisado, olhado, estudado, e é tido então como ou visão mística ou revelação particular. Não chega a ser obrigatório que nós creiamos, mas vejam as graças e as bênçãos que nós vamos ver nesse breve relato. Então Jesus disse para ela, foi Jesus quem disse: beija-me. Então ela obedeceu na hora, e os lábios dela, ela diz, em vez de pousar sobre uma face de gesso, sentiram a viva face de Jesus. Quando ela beijou a cruz, ela não sentiu que os seus lábios tocassem a imagem de gesso, aquele material frio, mas sim a face de Jesus. Vamos lá, está só começando, meus irmãos. Aí ela ficou a noite inteira na igreja, e quando a Madre Superiora no dia de manhã a encontrou, ela estava com o coração abalado, porque ela sentiu o sofrimento de Jesus e aumentou o desejo de reparar os ultrajes que ele recebeu na Sagrada Face, e continuava a receber no Santíssimo Sacramento. Nós estamos falando do ano 1914, há mais de 100 anos atrás. Jesus já estava inspirando uma jovem noviça de 12 anos, mostrando para ela o sofrimento que ele ainda sofria pelos ultrajes
sofridos contra o Santíssimo Sacramento, contra a Eucaristia. Nós estamos no ano de 1914, meus irmãos. Aí eu vou andar, porque teve várias visões místicas dela. Nós vamos lá para o ano de 1938. Aí ela já era irmã, e aí a Virgem Santíssima mostra numa visão mística para essa irmã um pequeno escapular, esses que a gente usa rente ao corpo, tá? Que é com tecido santo, enfim, que a gente usa como proteção. E nesse escapulário tinha 2 paninhos, e ela viu uma face de Jesus com algumas palavras ao redor. Está em latim, que eu não vou ler, que eu não sei exatamente, mas tem a tradução. Dizia: Senhor, era uma oração, Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, num dos panos, ao redor. No outro estava escrito, em volta de uma hóstia: Senhor, ficai conosco. E lentamente então, nessa visão, nesse dia, Nossa Senhora se aproxima e diz para ela: escuta bem e transmite ao teu confessor que este escapular é uma arma de defesa, escudo de fortaleza e penhor da misericórdia que Jesus quer dar ao mundo. Preste atenção. Nestes tempos de sensualidade e de ódio contra Deus e a igreja, são poucos os verdadeiros apóstolos. É necessário um remédio divino, e este remédio é a face do meu filho, disse Nossa Senhora para esta irmã. Meus irmãos, vejam só. Em 1938, o Senhor já estava revelando através de Nossa Senhora para ela que eram tempos de sensualidade, de ódio contra Deus e contra a igreja. Em 1938, e dizendo que são poucos os verdadeiros apóstolos, salvo muitos que tiveram impedimentos para estar aqui hoje. Dá uma olhada, se são poucos ou muitos. Como nós, diante de pequenas dificuldades, esmorecemos e deixamos de buscar o Senhor. E ela diz: é necessário um remédio divino, e esse remédio é a face do meu filho. Pois ela disse mais algumas coisas para a irmã, eu vou passar. Daí, semanas mais tarde, Jesus apareceu e disse para ela: quero que a minha face seja honrada com uma festa própria, na terça-feira da 50ª. Na liturgia, tá? Ela é conhecida hoje, é a liturgia da terça-feira da 50ª, ou popularmente conhecida no Brasil, terça-feira de carnaval. E que esta festa seja preparada por uma novena. Então Jesus pede a ela uma novena, a qual todos os fiéis façam comigo uma reparação. Daí ela ficou muito preocupada com o escapulário, lembra que Nossa Senhora falou para ela o escapulário? E ela perdeu um pouco o foco da face, do pedido de Jesus. Quero que a minha face seja, não é? Instituída, honrada com uma festa própria. E ela esqueceu isso daí, né? Ela deixou de lado. Acho que ela se concentrou no relato. Fala que acontece então que Nossa Senhora volta preocupada, porque ela mandou cunhar medalha, ela correu já de fazer os escapulários, mas ela não deu o passo de fazer aquilo que Jesus pediu para ela, instituir a festa. Aí Nossa Senhora aparece de novo numa visão mística para ela e diz: minha filha, não se preocupe, pois o escapulário é substituído pela medalha com todas as promessas e favores. Só resta difundi-la mais ainda. Ora, preste atenção na frase de Nossa Senhora dizendo para a irmã: ora, interessa-me muito a festa da Sagrada Face do meu filho. Olha o que Nossa Senhora diz para ela: diga ao Papa que esta festa muito me interessa. E aí então, depois disso, a irmã falou 3 vezes com o Papa.
E o sumo pontífice, então, ciente de que era um pedido do céu, ele não se fez esperar. E aí, em março de 1957, ele já estavam aprovando a medalha, já sendo propagada, tá? A medalha conforme ela viu a visualização. Mas ele facultou, instituiu a celebração da festa da Sagrada Face. Isso em 1957. E aí, meus irmãos, em 1959, a pedido dos bispos do Brasil, o Papa João XXIII concedeu a mesma licença para todos os bispos do Brasil. Por quê? Porque eles perceberam, em 1959, que era necessário instituir uma festa da Sagrada Face para reparar os muitos pecados, opróbrios, ofensas e blasfêmias que ocorrem no carnaval. Isso em 1959. E eles pediram então ao Santo Padre para que, particularmente no Brasil, a liturgia da terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas fosse sempre a festa em honra da Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo, em reparação dos muitos pecados cometidos pelo povo de Deus contra Jesus durante o carnaval. Então, houve um pedido do Senhor, houve uma inspiração de Jesus a uma irmã, a um coração que se voltou para Ele, que voltou-se para a sua face, lá em 1914, até que 35 anos depois, 45 anos depois, em 1959, essa festa chegasse até o Brasil. Isso prova, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o princípio e o fim, é o Senhor de todas as coisas. Por uma inspiração a uma irmã lá na Itália, ele fez com que no Brasil o remédio e a reparação contra os horrores e os pecados e todas as blasfêmias que ocorrem no carnaval fossem reparadas então nessa festa. Não quer dizer então que, agora pode escambar, porque tem uma festa para pagar. Não é isso. É justamente o contrário. O Senhor nos chama para não fazermos como diz lá em Isaías. Eu vou ler para vocês. Em Isaías 53, lá no capítulo 2, no capítulo 53, no versículo 2. Não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar, não tinha aparência que agradasse, era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente dele, nem tomamos conhecimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. A queixa do coração de Jesus é sobre isso. A queixa de Jesus é sobre esse nosso comportamento, como diz lá em Isaías 53, no capítulo 2. Ainda depois de Jesus ter sido glorificado, já ter ressuscitado, nós e muitos ainda viram o rosto para Jesus, o tratam como um leproso, como dizem algumas traduções, alguém que não tem beleza, que não tem aparência, que não atrai. Seguir Jesus, olhar para Jesus, que nada, é melhor pular carnaval, é melhor seguir minha vida. E aí eu desvio o meu olhar do Senhor. Essa queixa de nosso Senhor Jesus Cristo, isso que diz o profeta, ainda acontece. Ana, se puder pôr a imagem do Senhor que nós temos é aquela do Santo Sudário. A Sagrada Face, ela se baseia naquela imagem do Santo Sudário que está lá em Turim. É considerada verídica e é a melhor imagem que se tem registrada de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela imagem, ela é de Jesus que foi envolto nos panos e colocado no Santo Sepulcro, de Jesus após a sua morte. E é dessa face que diz o profeta Isaías, lá em Isaías 53, como eu acabei de ler,
E ainda hoje, meus irmãos, nós e a humanidade desvia o seu olhar do Senhor, muda o seu olhar, não tem os olhos voltados para Jesus. E aí então ele fez essa queixa e ele mesmo instituiu essa festa e pediu para a irmã: eu quero uma festa para que todos honrem a minha sagrada face, e mais, para que todos contemplem a minha face, porque é a face da salvação, é a face do amor, é a face daquele que se entregou por nós, por amor, para a nossa salvação. E nós ainda desviamos os nossos olhos, tiramos o nosso olhar e não nos voltamos para Ele, não contemplamos a face de Jesus. Tem gente que nem gosta, eu já ouvi isso: ah, mas eu não gosto da imagem da cruz, porque é feio, prefere a imagem da Divina Misericórdia, porque lá está Jesus, glorioso, em seu corpo glorioso, em seu corpo ressuscitado. Sim, mas não existe ressurreição sem crucificação, o Calvário é necessário. A glorificação de Jesus foi, olha lá, por causa disso, porque Ele se entregou, foi por isso, só por isso, como diz lá em Filipenses, Ele se fez obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o exaltou, porque Ele se entregou, porque Ele se deixou desfigurar, e aqueles que deveriam crer, foram aqueles que viraram os olhos, e o condenaram, e o escarneceram, como nós vimos, como nós veremos também em toda a quaresma. Então hoje o chamado do Senhor é para isso, para voltarmos os nossos olhos para a sagrada face de Jesus. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 22. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Nós vamos ver duas situações aqui, de como, duas formas em que Jesus foi tratado, a sua face especificamente. Lucas 22, primeiro no versículo 47. Lucas 22, 47. Eu vou lendo, se você encontrou, acompanhe comigo, se não, eu vou lendo, você vai escutando. Jesus ainda falava, quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem. Veja só, Judas se aproxima de Jesus para beijá-lo. Judas havia combinado com a guarda romana: é aquele a quem eu beijar. E aí Jesus diz para ele então, diante do beijo, Jesus demonstra tristeza, desapontamento, surpresa, um pouco de raiva também, né? Judas, com um beijo, entregas o Filho do Homem. Quer dizer mais do que se ele desse um sermão. Você que estava comigo, que ouviu os meus ensinamentos, que participou da última ceia, que viu os milagres, com um beijo, Judas. O beijo, meus irmãos, por que disso? Antigamente, a saudação, como nós hoje, o aperto de mão, o abraço do povo, na época, do povo aqui dessa região, era o ósculo santo, que é um beijo santo. Então, eles se abraçavam e davam beijos, nem era beijo mesmo, de ficar encostando, mas, né? Entre homens e entre mulheres, era chamado ósculo santo, era uma demonstração de que essa pessoa era importante, que você tinha carinho, consideração, que você estava demonstrando amor por essa pessoa. E Judas vem para trair o Senhor e o beija.
e o beija. E dali para frente, depois desse beijo de Judas, tudo que aconteceu na face de Jesus foi só escárnio, bofetadas, pancadas, os soldados que bateram nele, a bofetada que ele levou da guarda do sumo sacerdote, sem motivo nenhum, as pancadas que os soldados devem ter dado na cara, porque enquanto estavam batendo para que a coroa de espinhos encravasse na cabeça de Jesus, com certeza doía, ele devia se mexer, devia acertar no seu rosto. Então apanhou, bateu. Quando ele carregou a cruz do Monte Calvário, ele deve ter caído de cara no chão, deve ter esfolado o seu rosto, e esse rosto foi ficando desfigurado. Quando ele estava lá, na cruz, aquele banho de sangue que deve ter se tornado a cabeça e o rosto de Jesus, porque todos os espinhos, eles perfuraram todo o crânio de Jesus, toda a parte de cima, virou um capacete. Era assim que os romanos colocavam a coroa de espinhos, com espinhos grandes que perfuravam, ia todo irrigado a nossa cabeça. O corpo de Jesus é igual ao nosso, aquilo deve ter ensanguentado inteiro, no calor, no sol, sujo, deve ter quebrado o dente, deve ter, tudo estourado, desfigurado, não tinha aparência nem beleza que atraísse o olhar, chega a ser comparado como um leproso, e as pessoas desviavam o olhar desse Jesus. Mas tudo começou com um beijo de Judas. E aí vamos também prosseguir, anda um pouquinho aí no capítulo 22, lá para o versículo 54, e aí nós vamos ver a outra situação. Então aqui Judas beija Jesus, e Jesus olha então para ele e diz: é com um beijo que entregas o Filho do Homem. Um olhar de tristeza, surpresa, desapontamento, e ao mesmo tempo uma certa ira, não é verdade? Jesus ficou consternado, a gente percebe. Ele sabia que ia ser Judas que iria trair. Ele tinha dito isso na última ceia, poucos minutos antes. Eles estavam lá no Getsemane, logo depois da aflição, da angústia suprema. Poucas horas antes ele havia dito: um de vós vai me trair. Ele já sabia. Mas eu acredito, meu irmão, que pela surpresa de Jesus, ele não sabia, não imaginava que seria a tal ponto a frieza daquele que viveu com ele, chegar e lhe dar um beijo, e ter combinado isto com os seus algozes. Eu vou chegar, eu vou direto naquele que eu beijar, e aí vocês vão e o prendem. Vocês conseguem entender? E aí a gente vê o contraponto, a outra situação, lá no versículo 54 também do capítulo 22. Eles prenderam então Jesus e o levaram, conduzindo-o à residência do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Pedro, apóstolo também, como Judas, ficou acompanhando. Então Jesus foi preso, ele ficou lá embaixo, acendeu uma fogueira no pátio, dentro da residência do sumo sacerdote. Eis que vem uma criada: você era um deles. Eu te vi. Não era não. Depois passa um outro desconhecido lá, e eles estão lá na fogueira, estava frio. Eu te vi com Jesus algumas vezes. Não era. E por último, um que fala: você porque o teu jeito de falar você é galileu, você é igual a ele, até o jeito de falar é igual. Não era. Nessa hora: não conheço esse homem, não sei do que estás falando. Vai lá no versículo 60. Homem, não sei do que estás falando. E enquanto ainda falava, o galo cantou. Jesus já havia dito também: Pedro, tu me negarás, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes, certo? Na mesma situação, logo depois que Jesus havia dito que Judas o trairia, no momento seguinte, ele diz a Pedro: tu me negarás. E acontece aquilo que Jesus havia dito. E aqui então, no versículo 61,
Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Escuta bem isso. Então o Senhor se voltou. Jesus estava lá, diante do sumo sacerdote, sendo interrogado, aquele interrogatório que a gente viu aqui, mais furado do que meia véia. E aí o galo canta, e Jesus, você imagina a cena, está lá o sumo sacerdote, a patota inteira, doutor da lei, o farisaísmo todo montado, condenando, tentando achar motivo para condenar Jesus. Ele tem que ser morto porque ele se fez rei, porque ele fala que é Deus, e o galo canta. Jesus esquece, para tudo, e ele então voltou o seu olhar, voltou e olhou para Pedro. E com certeza nessa hora Pedro deve ter cruzado seu olhar com ele. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu do pátio e pôs-se a chorar amargamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós temos 2 situações muito claras aqui. Uma, daquele que pecou, que caiu, que negou, que traiu Jesus, que beija a face do Senhor, num ato frio, num beijo que não tem nada de carinho e de amor, muito pelo contrário, é um beijo de ira e de ódio. Estou te beijando, mas eu estou te entregando, estou te dando de bandeja por 30 moedas de prata. E aí depois esse mesmo se arrepende, vai lá, devolve, joga as moedas para os doutores da lei, e eles: não queremos saber desse dinheiro, porque é dinheiro condenado, é dinheiro sujo. E ele se arrepende, se afasta de Jesus, foge e se enforca. Se enforca, angustiado, desesperado, não sabendo como se desvencilhar dessa situação, que, como disse Jesus, Satanás o iludiu, o pegou, e ele então termina com a morte. E temos Pedro, que também só não beijou, não traiu, mas negou, mas deixou o olhar do Senhor alcançá-lo. Quando o Senhor se voltou para ele, ele também olhou e se voltou para o Senhor. E então ele se lembrou do que Jesus havia dito, que ele iria negar, que ele ainda não estava pronto. E aí ele se arrepende e chora amargamente. Mas tem também mais uma diferença nessa hora. Ele não fugiu, ele continuou com os apóstolos, ele ficou junto com os apóstolos, ele não deixou de caminhar. Ele caiu, sim, ele caiu, ele negou Jesus, sim, ele negou, mas ele deixou o olhar do Senhor o alcançar, acompanhou então os apóstolos, ficou junto com eles, viu tudo o que aconteceu, deve ter estar presente na caminhada do Calvário, meio que escondido junto com os apóstolos, deve ter visto Jesus ter sido crucificado. E depois, lá em João, no capítulo 21, no versículo 15, aliás, quando Maria Madalena vai lá e anuncia aos apóstolos: eu vi o Senhor, ele ressuscitou. Quem é que sai correndo junto com São João para ir lá para o sepulcro? Pedro. Caiu, pecou, mas não se afastou, não deixou que o olhar do Senhor não o alcançasse, não, continuou lá com a sua comunidade,
foi atrás de Jesus. E então, quando Jesus ressuscita, tem o momento dele, do pastoreio de Pedro, que está lá em São João, capítulo 21, do versículo 15, que é as 3 perguntas que todo mundo se lembra. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Como um amigo é o sentido. Mas ele se reconcilia, e ele volta então de novo o seu olhar para Jesus, e Jesus volta então o seu olhar para ele, e reconcilia. O olhar de Jesus para nós não é de condenação, é de amor, é de misericórdia, porque mais do que nós sabemos, Ele sabe que nós somos fracos, que nós somos pecadores, e que nós cairemos, que nós somos nada mais, nada menos iguaizinhos do que Pedro. Num dia juramos juras de amor por Jesus. Nossa, eu vim aqui hoje, eu cantei, agora eu sou de Jesus, não caio mais, pelo amor de Deus, estou pegando fogo. No dia seguinte, meu amigo, passou e nega. E não é uma vez só não, é como disse Jesus, é 3 vezes. E quer dizer, infelizmente, temos essa fraqueza. 3 vezes não é só o número 3, quer dizer que acontece, é contínuo. É a nossa fraqueza, é a nossa concupiscência. E aí é preciso também que Jesus, e que nós com Jesus façamos o quê? 3 vezes Pedro de novo se reconciliou, voltou e confirmou: Jesus, eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo Jesus. É assim. O que é preciso, meus irmãos, é que nós precisamos fazer essa experiência de Pedro, fazer essa experiência com Jesus que Pedro fez. Buscar a face de Jesus, mesmo arrependidos. Pedro negou Jesus, Jesus olhou para ele, ele não desviou o olhar, ele olhou para Jesus. E ali Jesus deve ter tido a certeza: esse é o cara que vai ser o Papa mesmo, que vai ser a pedra, porque ele ama, ele erra, mas ele não desiste do amor por Deus, e ele não desiste de voltar-se para a face do Senhor. Então quando ele fica sabendo que Jesus ressuscitou, corre lá atrás de Jesus, e depois quando Jesus tem um encontro com ele, ele volta de novo, face a face com Jesus. Nós somos chamados hoje a fazermos isso, a pedirmos ao Senhor: Senhor, volta a sua face para nós, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. O chamado de Jesus para nós é aquilo que ele disse para a irmã: contemplai a minha face. Voltai o olhar para a face do Senhor. Nós precisamos nos voltar para Jesus, olhar, contemplar, não tirar os olhos, fixar os olhos em Jesus. Colocar como o cavalo até coloca aqueles negócios, não sei o nome que coloca no cavalo, para ele não olhar para o lado, para ele ver só o caminho adiante. Nós temos que ter aquilo, não sei se é tapa-olho, mas você coloca aquele negócio nos cavalos para eles andar, né? Você via muito isso em carroça antes, colocava aquele negócio assim para o cavalo ver só o caminho que ele tem que fazer. Nós precisamos pedir a Jesus essa graça, de voltar os nossos olhos somente para Ele, de fixar os nossos olhos somente para Jesus, de não desviar o olhar. Caindo, nos levantemos, busquemos o Senhor. Jesus sabe que haverão quedas, Jesus sabe que nós vamos fraquejar, Ele sabe, Ele advertiu Pedro, Ele alertou: você está jurando amor, mas você vai me negar 3 vezes, vai demorar. Não, é antes que o galo cante, é essa noite, no mesmo dia que nós juramos amor, instantes depois nós caímos no pecado, é assim. Porém,
nós precisamos mudar o foco e passar a olhar mais fixamente para o Senhor, e deixar então que esse olhar misericordioso nos alcance e penetre. Naquele momento, quando Jesus olhou, se voltou e olhou para Pedro, eu imagino que aquele olhar deve ter penetrado no coração de Pedro, deve ter alcançado as misérias, e aí Pedro deve ter caído em si naquela hora. É verdade, eu não tive forças, mas Ele não me condenou. Porque pensa bem, se Jesus quisesse que Pedro entrasse numa furada, até mesmo Judas, Ele alertou: ó, você vai me negar, você vai me negar, disse para Pedro, e para Judas Ele havia dito: você vai me trair. Qual foi a diferença? Um se arrependeu, a face do Senhor, o olhar o alcançou, e ele não desviou, e ele se voltou para Jesus, se arrependeu, chorou amargamente e refez o seu caminho. Judas não. Judas não. E aliás, meu irmão, tem uma coisa muito interessante que nós temos que aprender com aquilo que aconteceu com Judas. Quando nós caímos e deixamos o desespero tomar conta, mina a fé. Mina a fé. Cair, nós vamos cair, mas desesperar-se em meio a problemas, em meio a quedas, em meio a situações, é impedir que o Senhor haja, e é não confiar em Jesus. E isso fez com que Judas não visse saída a não ser tirar a sua própria vida, se enforcar. Pedro não, se arrependeu, chorou amargamente, voltou-se para o Senhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor e deixar que Ele nos alcance com o seu olhar, para nos tirar de qualquer situação que nós estejamos vivendo, e para mudarmos o rumo, para nos levantarmos, para continuarmos caminhando. Cláudio, Tiago, cada um de nós, o Senhor olha para nós, o Senhor olha para nós. A queixa do coração de Jesus é que nós é que desviamos o nosso olhar dele. Ele olha para nós. Por isso eu convido você a ficar de pé. Nós vamos fazer 2 orações. Primeiro, que são orações próprias da Sagrada Face. É muito importante nós aprendermos, meus irmãos, que nesses dias e nesses momentos, essas orações, elas são escritas pela igreja, e elas contêm, e elas nos propiciam fontes de graças, indulgências, perdão dos pecados, reparação pelos pecados, como eu disse, da humanidade. E elas não são colocadas à toa para serem feitas especificamente nos dias que a igreja coloca. A igreja é a igreja de Cristo, é ela que tem a chave, as chaves do reino. Então ela pode sim colocar nesse dia que se reze tais orações, que se concedam graças especiais, conversões e reparações. Então eu coloquei 2 orações pequenas, dedicadas à Sagrada Face. Consegue pôr, Ana? Aí, a primeira é uma adoração à Sagrada Face. Vamos lá? Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Santa Face de Jesus. Bendita seja a Santa Face na majestade e formosura de seus traços celestiais. Bendita seja a Santa Face na transfiguração do Tabor. Bendita seja a Santa Face no suor de sangue de sua agonia. Bendita seja a Santa Face nas humilhações da paixão.
Bendita seja a santa face nas dores da morte. Bendita seja a santa face na glória da ressurreição. Bendita seja a santa face nos esplendores da luz eterna. Oração à Sagrada Face. Essa é uma oração de Santa Teresinha. Jesus, que na vossa crudelíssima paixão vos tornastes o opróbrio dos homens e o homem das dores, eu adoro a vossa divina face, sobre a qual resplandecem a beleza e ternura da divindade, e que agora se tornou para mim como a face de um leproso. Mas, sob estes traços desfigurados, reconheço o vosso infinito amor, e ardentemente desejo amar-vos e fazer-vos amar por todos os homens. Acabou, Ana, ou ela tem outra parte? As lágrimas que com tamanha abundância correram dos vossos olhos se me afiguram quais pérolas preciosas, que eu quisera recolher, para com seu valor infinito resgatar as almas dos pobres pecadores. Jesus, vossa face é a única beleza que encanta o meu coração. De boa mente quero renunciar na terra à doçura do vosso olhar e ao inefável ósculo de vossa boca divina, mas suplico-vos, imprimi em meu coração vossa divina imagem e inflamai-me com vosso amor, a fim de que possa um dia contemplar a vossa face gloriosa no céu. Amém. Vamos agora, contemplando, adorando, bendizer Jesus, por Ele ter dado a sua vida por nós. Vamos declarar também que nós queremos daqui para frente tornar válido todo o sacrifício. É isso que o Senhor coloca, que Ele nos chama nessa noite a fazer valer toda a entrega, todo o sacrifício da sua vida na cruz, por amor, para nos salvar. Digamos ao Senhor: eu assumo, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, que você deu a vida e morreu para me salvar, Jesus. Que ninguém me ama mais do que você, Senhor Jesus. E que por isso, Senhor, eu que sou tão pecador, tão infiel, Senhor Jesus Cristo, quero te amar, passar a te amar cada dia mais, cada vez mais, Jesus. Dai-me forças, Jesus, para fazer valer, para honrar todo o seu sacrifício. E que sempre que eu estiver fraco, Jesus, que eu possa olhar para a tua cruz, contemplar a tua face, meu Deus, e me recordar que foi por amor, e que você está comigo, Senhor Jesus. Te agradecemos nessa noite, Senhor, pela tua grande obra nas nossas vidas, o que veio revelar o imenso amor que você tem por cada um de nós, e nos assegurar que os teus olhos e que a tua face, Jesus, está voltada para nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos, te louvamos e te adoramos. Nós os bendizemos, Senhor Jesus, e vos adoramos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Bendito seja, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.